E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ou bem-vindos de volta ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro, este aqui é o Fugindo da Manada e hoje com a continuação da série de review de livros que eu estou fazendo, o segundo livro, e eu escolhi falar sobre criptomoedas, melhor do que dinheiro. Esse livro é da Empíricos. A Empíricos é uma casa de análise de investimentos. Eles basicamente vendem relatórios e produtos relacionados a investimento para os seus assinantes e eles começaram há algum tempo já a publicar livros próprios deles, escrito pelo pessoal interno lá da equipe, e distribuir esses livros para assinantes, você pagando uma taxa mínima lá, eu acho que é tipo R$ 9,90 para poder receber o livro em casa. E aí, bom, eu comprei esse livro então, né, paguei a taxa para receber esse livro, Criptomoedas, Melhor do que Dinheiro. Já sou um fã de criptomoedas, já estudo e invisto com Bitcoin já há mais ou menos um ano. E aí eu resolvi então comprar esse livro, ler. Eu não sabia muito o que esperar dele, o que ele ia trazer, e eu me surpreendi muito positivamente quando eu terminei de ler. Na verdade, logo quando eu comecei a ler ele, eu falei: caramba, é muito bem escrito, muito bem elaborado. Ele é pequeno, vocês veem aqui, ele deve ter, sei lá, um quinto do tamanho do Investidor Inteligente, que foi o primeiro review que a gente fez aqui no canal. Mas ainda assim, eu acho que foi tão importante, tá tão bem escrito, tá tão legal as ideias principais desse livro aqui, que eu resolvi até mesmo dividir esse livro em mais de um resumo. Eu vou dividir ele provavelmente em 2 ou 3 capítulos e vou soltando esses capítulos aos poucos, porque até mesmo o conceito de criptomoedas é um conceito ainda muito abstrato para muitas pessoas, é uma coisa muito pouco difundida, inclusive o próprio livro fala que apenas 1% da população mundial investe em criptomoedas, então é muito pouco, então muita gente não sabe o que é Bitcoin, não sabe o que é criptomoedas, tem curiosidade, mas não passa disso, de curiosidade. Bom, então eu vou começar o review desse livro com a primeira parte dele, que não é diretamente sobre Bitcoins, e sim o que originou o Bitcoin, quais foram as motivações para surgirem o Bitcoin e sucessivamente outras criptomoedas depois. O que foi a causa disso? Basicamente, a causa disso é o sistema financeiro centralizado. Se você for resumir, seria isso: a centralização do sistema financeiro, a centralização da moeda e o controle do poder aquisitivo da população na mão de instituições financeiras, bancos centrais e governos foi o que motivou uma comunidade, conhecida também como o próprio livro fala, uma comunidade cypherpunk, a elaborar então o que seria o Bitcoin. Porém, o livro ele vai um pouco mais a fundo nisso daí, não tão a fundo, porque ele te dá o que eles chamam de uma brevíssima história do dinheiro. E com essa brevíssima história do dinheiro, basicamente eles explicam como que o dinheiro surgiu. Afinal de contas, o Bitcoin ele vai ser uma alternativa para o dinheiro, ele já é uma alternativa para dinheiro. E para entender o surgimento dele, é interessante entender também como que o dinheiro surge. E como que o dinheiro surge, basicamente, vem lá dos tempos antigos, ainda na Babilônia, onde a gente tinha já a consagração da agricultura, então nós já estávamos começando a produzir mais do que consumíamos, e como a gente produzia mais do que a gente consumia, o restante dessa produção a gente trocava por outras coisas. Então se eu produzia muito trigo e eu não consumia todo aquele trigo, não fazia todo aquele pão, eu vendia esse trigo para outros comerciantes, para outros produtores que trocavam comigo por alguma outra coisa que eu precisasse, como por exemplo vaca, ou então leite, ou qualquer outro subproduto aí. E ao mesmo tempo também foram surgindo latifúndios, né? As pessoas foram dominando técnicas de agricultura e foram centralizando essa produção em latifúndios, e esses latifúndios tinham funcionários, né? Tinham ali trabalhadores que trabalhavam na terra para os donos dos latifúndios, e esses trabalhadores recebiam também, como forma de pagamentos, parte dos produtos em que eles produziam. Só que aí começava a ficar meio que inviável, né? Você andar com saca de trigo, de arroz, de feijão, ou seja lá do que for, e ficar levando para os lugares para tentar trocar. E é assim que o próprio governo, né, o próprio império da Babilônia, resolveu esse problema criando o primeiro banco. Como que funcionava esse banco? Você ia, levava lá os seus grãos, né, o que você produzia, e depositava no silo do rei. E em troca você recebia um tablete de argila. E esse tablete de argila servia para que você pudesse trocar por qualquer outra coisa que você quisesse depois. Ou seja, ao invés de eu levar 1 quilo de trigo para trocar por uma saca de maçãs, por exemplo, eu levava os meus tabletes de argila que eu pegava lá no banco, depositando meu quilo de trigo, e comprava a quantidade de maçãs que eu queria ali com aquele tablete, assim que surgiu o dinheiro. E ao mesmo tempo em que surge o dinheiro, surge também o que? Os empréstimos. Então já naquela época também já era possível que você pegasse tabletes de argila sem que você tivesse
depósitos de grãos para oferecer, desde que depois você pagasse esses tabletes com juros, ou seja, com mais tabletes ainda. Ou seja, é assim que nascem os empréstimos. E aí eles já dão um pulo para frente e começam a falar sobre o sistema financeiro em si. E aí é muito bom, é muito interessante que eles fazem basicamente uma relação entre tulipas e o subprime de 2008. Bom, mas que história é essa aí de tulipa? Bom, as tulipas, na verdade, as Samper, deixa eu pegar o nome aqui, as Samper Augustus foram as causadoras da primeira crise econômica relatada na história da humanidade. Essa história aconteceu na Holanda no século 17. E basicamente o que acontecia era, as tulipas, principalmente essa tulipa Samper Augustus, ela era muito valiosa pelo fato dela ser muito bonita e não ser fácil de se conseguir. Então a nobreza, né, a população rica pagava muito dinheiro para poder ter essas tulipas, era um artigo de luxo, um artigo de ostentação para a época. E aí os floricultores começaram a investir pesado em poder plantar essas tulipas, já que elas estavam dando muito dinheiro, e revender elas logo quando elas floresciam. Só que os floricultores começaram a perceber que ao invés de vender apenas as tulipas já maduras, já florescidas, eles ainda podiam vender as tulipas em seu bulbo, por um valor menor. Ou seja, era a garantia de que aquela tulipa ia florescer, porém, enquanto ela não florescia, eu já conseguia fazer dinheiro com ela. Então, por exemplo, se eu conseguir comprar uma tulipa por R$1.000, uma tulipa ainda no bulbo custaria R$800. Bom, e aí basicamente você então pagar o floricultor ali os R$800, ele te dava um título, né, um papelzinho certificando que você tinha direito àquela tulipa quando ela florescesse. E aí, claro que aí já começa a surgir as especulações, né? Afinal de contas, se eu posso comprar este papel a R$800 e revender depois para uma outra pessoa a R$900, por que não fazer? Na verdade, as pessoas começaram a perceber até mesmo que elas nem precisavam de ter R$800. Elas podiam ir no banco, pegar R$800 emprestados, comprar o certificado lá, o título da tulipa ainda no bulbo, revender esse título a R$900, pagar os juros do banco e ainda embolsar os lucros. Só que isso daí gerou uma bolha, porque as pessoas começaram a pegar muitos empréstimos para poder comprar cada vez mais títulos de tulipa para poder revender. Os floricultores começaram a produzir cada vez mais. Só que o ideal é que a graça da tulipa é que ela era um bem escasso, era um bem difícil de conseguir, era muito bonita, e a partir do momento em que a oferta ultrapassou e muito a demanda, o que aconteceu foi que basicamente o pessoal simplesmente parou de comprar porque já não tinha mais interesse, e aí os floricultores pararam de vender, isso quebra os floricultores, isso quebra as pessoas que tomaram dinheiro emprestado com o banco para poder revender tulipa, e os próprios bancos também tomam esse prejuízo porque eles não recebem de volta o dinheiro com os juros que eles esperavam. Bom, já na Inglaterra, mais ou menos nessa mesma época, acontece também uma bolha, acontece também uma crise econômica causada por um indivíduo chamado John Blunt, dono da Companhia dos Mares do Sul, que basicamente fazia o quê? Ele trocava ações das suas empresas por títulos de dívida do governo. Ou seja, se você tinha um título de dívida do governo, que seria semelhante ao Tesouro Direto hoje, você já podia comprar ações da Companhia dos Mares do Sul utilizando esse título de dívida do governo. E para incentivar as pessoas a realizarem essa troca, ele dava desconto no valor das ações. Por exemplo, se a ação valia R$10, com o título de dívida do governo, na verdade você pagaria apenas R$8 para aquela ação. O que aconteceu? A galera caiu nessa, as ações supervalorizaram, ele embolsou os títulos do governo, embolsou os lucros pela supervalorização das suas ações, só que no final é lógico, aquelas ações não valiam realmente o tanto que aquela companhia produzia, o tanto que aquela companhia era boa. Bom, isso fez com que essa bolha estourasse, essa grande especulação estourasse, as ações fossem corrigidas depois para de fato o tanto que valia, muita gente perdeu dinheiro, inclusive um personagem que eu já citei aqui, que é o Sir Isaac Newton. Bom, e por fim a gente chega no subprime de 2008, né, a bolha imobiliária de 2008. Resumidamente falando, todo mundo aqui deve se lembrar do que foi. Os bancos emprestavam dinheiro para que pessoas comprassem suas casas, né, faziam financiamento de casas. Só que os bancos não emprestavam simplesmente para quem eles tinham certeza que iam pagar. Eles começaram a emprestar simplesmente para qualquer um. Qualquer pessoa podia ir lá, pegar dinheiro emprestado com o banco e comprar a sua própria casa. E aí, os bancos, sabendo do risco que eles tinham de tomar um calote gigantesco, pegavam esses títulos de dívida e vendiam para outras pessoas como se fossem investimentos do próprio banco. Então aqui, ó, eu tô com esse título de dívida imobiliária aqui, ó, de crédito imobiliário, em que o cara vai me pagar tantos por cento e eu te revendo por X. E as pessoas acreditavam na boa fé do banco de que aquele empréstimo tivesse sido feito para pessoas boas, pagadores de dívidas, compravam esses títulos
E aí, o estrago a gente viu qual foi. As pessoas não pagaram com as suas dívidas, não honraram com suas dívidas. Quem estava com os papéis na mão, ou seja, quem eram lá os novos donos dos direitos de receber os juros daquela dívida, tomou calote, se ferrou. Se fudeu! Bom, e foi então a meio a essa confusão que em 2008 uma pessoa, ou na verdade uma comunidade, não se sabe ao certo o que de fato é, mas se intitula Satoshi Nakamoto, criou e publicou um white paper exatamente descrevendo como que funcionaria o Bitcoin e a blockchain. Basicamente, o que estava escrito no resumo inicial era o seguinte: uma versão puramente peer-to-peer do dinheiro eletrônico possibilita que pagamentos online sejam enviados diretamente de uma pessoa para outra, sem precisar passar por uma instituição financeira. Ou seja, o que Satoshi Nakamoto, vamos partir de supor que Satoshi Nakamoto é uma pessoa aqui nesse livro para facilitar a nossa vida, tá? Porque, como eu falei, ninguém sabe de fato a real identidade dessa entidade que publicou esse white paper. Mas o que Satoshi Nakamoto percebeu e finalmente colocou uma proposta na mesa era a gente se livrar das instituições financeiras, se livrar dos bancos e simplesmente poder cuidar cada um do seu próprio dinheiro, decidir o que faça com esse próprio dinheiro. Afinal de contas, o banco, como detém todo o dinheiro em que te guarda lá, eles pegam esse dinheiro para emprestar, fazem o que bem querem com o nosso dinheiro e ainda no final das contas se sentem no direito de dizer o que nós podemos ou não podemos fazer com esse dinheiro. É assim que surge o Bitcoin. O Bitcoin surge para poder resolver esse problema de centralização do sistema financeiro e do nosso dinheiro. E então, nos próximos capítulos eu vou descrever exatamente o que é o Bitcoin, o que é o blockchain, como que funciona e principalmente como que você pode comprar e começar a utilizar e investir nesses novos criptoativos. Bom, o vídeo de hoje é só. Se você gostou, deixe seu like no joinha, se inscreve aqui no canal, comenta o que você achou do vídeo e fique esperando que já já a gente sai com a parte 2. É isso aí, valeu, falou, fui!